A Leila atacou muito. A Leila disse que o Flamengo estava sendo egoísta. A Leila disse que o Flamengo, assim como o Palmeiras também estaria abrindo mão de dinheiro pelos outros clubes. E aí ontem, o Fabrício Chica, eu postei nas minhas redes sociais, o Kaique me falou que o Mauro também postou. Ele é especializado no futebol, nos bastidores ali, no futebol como negócio, na construção de estádios. E ele explicou detalhadamente, tá? O Estatuto da Libra, tá? Ele deixou claro que tem muita coisa questionável nas declarações da Leila Pereira. E pelo que ele mostrou, Mauro César Pereira, antes da gente mostrar aqui a explicação do Fabrício Chica, o Flamengo, de acordo com ele, tem razão em cobrar essa falta de unanimidade. Porque o Palmeiras, né, pela Leila disse que o Palmeiras também estaria abrindo mão de dinheiro, mas o Fabrício Chica, ele mostra detalhadamente que o Flamengo perderia 18 milhões de reais e o Palmeiras menos de 2,5 milhões de reais. Ou seja, acaba com esse discurso da Leila de que o Palmeiras, assim como o Flamengo, está perdendo dinheiro. E ele mostra que o Flamengo tem razão, porque está no estatuto, que tem que haver, para aprovação de qualquer coisa, a unanimidade. Mauro César Pereira. Só uma correção, Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, é o canal dele no YouTube. Ele fez uma live longa com o Jonas Lima, que é um profissional que apresentou ali uma série de números sobre audiência, aferição de audiência, espetacular. A live é devastadora para a Libra. Qualquer pessoa que assista e que tente contra-argumentar, mas contra-argumentar de forma realmente razoável. Não, eu não concordo, eu não gosto, eu não concordo, eu acho que não é assim. Como alguns coleguinhas estão falando. Tem coleguinha falando que a presidente do Palmeiras está certa porque ela é a única que peita o Flamengo. Por que tem que peitar o Flamengo, bonitão? Me diz, por que tem que peitar o Flamengo? Não, porque aí o rapaz argumenta, né? Aliás, uma das coisas mais constrangedoras do ponto de vista jornalístico que eu vi nos últimos tempos. O rapaz coloca assim, não, de terno, lá todo de terno assim, né? Os caras botam um terno, acho que entendem de alguma coisa, sabe porra nenhuma de nada. Aí o cara chega e fala assim, não, porque o Flamengo faz parte da Libra, a Libra existe para negociar os direitos, sim, existe, e aí que está a questão, amigo, mas o cara não sabe nada, não leu o estatuto claramente, não conhece a ação. O que acontece? Vou repetir aqui, já falei outras vezes, vou explicar. A Libra recebe o dinheiro da Globo. A divisão foi acordada da seguinte maneira, 40% em partes iguais para todos os participantes, 30% pelo desempenho no campeonato, e tem lá um cálculo, né? E 30% pela audiência. E não se definiu quais seriam os critérios de aferição dessa audiência. Essa mudança que o Landim aceitou, em relação ao contrato passado, o Flamengo deixa de ganhar, ou passa a ganhar, menos 100 milhões de reais por ano. 500 milhões em 5 anos, o que dá $500 milhão. Se tem um clube abrindo mão de dinheiro, é o Flamengo, gente. Isso não é uma opinião, isso é uma informação. Eu gosto do informação no nosso esporte. Tem gente que abandonou e tem gente que chegou para trabalhar que nunca fez isso na vida, não sabe o que é. Aí fala bobagem. Então, o que acontece? Como não houve uma definição de como esses 30% seriam repartidos entre os clubes participantes dessa Liga, Libra, e ela resolveu fazer de uma maneira com a qual o Flamengo não concorda, porque ele perde mais dinheiro. O Flamengo entrou na justiça porque essa mudança, essa definição de como o rateio seria feito, segundo o estatuto, precisa de unanimidade. Unanimidade é todo mundo chegar a um acordo e concordar com aquele modelo. O Flamengo não concorda, não tem unanimidade. O Volta Redonda também não concordou. Então não tem unanimidade. E aí o Flamengo tentou em 2 ocasiões, informação do Rodrigo Matos, um diálogo para tentar chegar a um acordo. Sérgio daqui, Sérgio dali e tal. E não houve diálogo. O Flamengo botou na justiça, e a justiça foi que bloqueou o dinheiro, não o Flamengo. O Flamengo não bloqueia nada. Quem bloqueia é a justiça. E por que bloqueia? Porque se você não bloquear esse dinheiro, isso pode levar anos, Thiago.
Digamos que daqui a 2, 3 anos sai uma definição e o Flamengo vença. Os clubes já gastaram dinheiro, vai receber quando? Nunca, né? Ou de edição nunca. Correto? Por isso que a justiça bloqueia a verba. É muito fácil entender. É inacreditável que jornalistas profissionais não consigam entender uma coisa tão básica. Você pode até discordar de uma lei. Acho que essa lei não é justa. Ok. Mas se a lei existe, você vive sob digamos, um regime no qual você tem que se adequar a ela. Isso é uma decisão judicial. Uma decisão da justiça. E ela faz isso sempre, em casos em que há uma disputa por um dinheiro e não se sabe quem vai ser o dono daquela grana ou quem fica com quanto. É meio que um padrão, não é nada de novo. Ah, mas o Flamengo está sacaneando os clubes. Será que o Flamengo está sacaneando ou os clubes querem morder mais dinheiro que seria do Flamengo? Porque se é por audiência, aí ele mostra lá, o Jonas Lima na live lá com o Fabrício, mostra, assim, os números de audiência do Flamengo são um negócio devastador. Ele mostra, por exemplo, Flamengo e Ceará, domingo à tarde na Record, pay-per-view do Premier e Cazé TV. Corinthians e Palmeiras, mesmíssima coisa. Cazé TV, pay-per-view do Premier e Record. O número de visualizações de Flamengo e Ceará, desculpa, não é por causa de Ceará, né? É Ceará e Flamengo, na verdade, o jogo foi lá em Fortaleza, ele é quase 50% superior. É absurdo, é 14 milhões e tudo contra 9 milhões e pouco. É bizarro. É bizarro, assim, o Flamengo dá muita audiência, e no Brasil inteiro. E aí o Flamengo quer, por exemplo, defende a tese de voltar a você usar como parte do critério de medição de audiência o pay-per-view. Porque quando você compra o pay-per-view, você diz o time pelo qual você torce. E aí você tem já uma referência de quem traz mais compradoras de pacote de pay-per-view, correto? E isso foi tirado. E essa é uma forma razoável de você medir parte da audiência. Aí você usa o Cantar Ibope, você usa, pode usar os views na Cazé TV, que é o canal do YouTube que transmite, né, os jogos do Campeonato Brasileiro, e formar ali um modelo que distribua corretamente o dinheiro. Aí você pode negociar, você pode até, aí uma sugestão que eu daria, garantir um valor mínimo, ou um percentual mínimo, para os clubes que têm pouca torcida, para que eles mordam pelo menos um pedaço daquilo ali, não fiquem com nada ou quase nada, entendeu? Então você tem aí uma discussão que não deixou de existir. Tentaram enfiar a goela abaixo, o Flamengo está defendendo os interesses dele, gente. A obrigação do presidente do Flamengo é defender os interesses dele. O resto que está se falando de briga com o Flamengo e tal, não tem nada a ver com a discussão. É só pirotecnia. Não tem nada que o Flamengo jogar sozinho, tem nada. Até porque não existe liga nenhuma. Não tem liga, gente. Não tem liga. São só 2 grupos que negociam direitos de transmissão. A liga tinha que definir o regulamento do campeonato, cuidar dos árbitros para que sejam bons, padronização de gramado, que não se discute, né? Possivelmente uma liga séria, sem piso de plástico, a divisão do dinheiro do direito de transmissão, né? E uma série de mecanismos, fair play financeiro. E essa liga, Libra, não está discutindo isso. E não vai haver uma liga única no Brasil, é quase impossível, por uma razão muito simples. A outra liga, que é a Liga Forte União, que tem mais clubes inclusive, ela vendeu um percentual, então de 10%, né, dos direitos de transmissão, ela não, mas clubes que dela fazem parte, por 50 anos. Então, por 50 anos, uma fatia dos direitos de transmissão já está comprometida. Isso torna muito mais difícil elas se unirem e negociarem pacotes futuros, porque o acordo da Libra é por 5 anos. O Flamengo está deixando de ganhar, em relação à temporada passada, 100 milhões por ano, 500 milhões no período, R$1 bilhão. Só isso. Se tem um clube que está realmente abrindo mão de dinheiro, é o Flamengo. Isso não é opinião, isso é informação. E na live, o Fabrício, o Kika e o Jonas Lima mostram o estatuto. E realmente, quando você vê o que está escrito ali, cara, você pensa, como é que alguém pode questionar a ação do Flamengo? Não dá para questionar, está escrito. Assistam. Eu pus lá na minha timeline no Twitter, a gente pode... É só colocar lá, canal Mundo na Bola, no YouTube. E você vai lá, depois do bate-pronto, assista. Enquanto está almoçando, antes de começar o jogo. E ele fez um vídeo com um compacto também da live. É devastador, porque eles mostram assim, a quantidade de informações, os números de audiência, mostram o estatuto. E a ação do Flamengo, ela foi para defender os interesses do clube. Ah, mas aí os clubes ficaram sem o dinheiro. O Flamengo não recebe do Thiago Maia até hoje, gente. Como é que você vai confiar que vai pagar e que se amanhã ele ganhar a ação, os clubes vão dar o dinheiro à parte que é dele? Vai ter que ficar rolando na justiça quanto tempo mais? O Corinthians pagou o Ranieri.
Eles não pagam, cara. Está pagando lá a prestação, a perder de vista num parcelamento definido pela CNRD da CBF. Então essa que é a realidade. O resto não tem nada a ver, essa discussão que fala, presidente de um, do outro que fala, não está fora do contexto. Porque não discute o cerne da questão, o cerne da questão é esse. Tem um exemplo muito interessante, uma analogia que o Jonas faz nessa live, que é muito legal. E que é assim, vamos ajudar uma pessoa que está passando necessidade. O cara não tem nem casa, tá? Presta atenção, o cara não tem nem casa, está morando na rua. Vamos ajudar esse cara. Beleza. Flamengo, eu vou dar a geladeira, tá? Você dá a casa. A geladeira custa R$2.000, a casa custa 300. Sacou? Ah, queremos ajudar os times pobres, vamos ajudar os menores, eles precisam de ajuda. Eu dou a geladeira, você dá a casa. É isso. A analogia é perfeita. É perfeita. É só olhar os números. Eu perco 2 milhões, você perde 100, 50, 80, sei lá quanto. É isso. É muito fácil falar isso. E quantos jornalistas estão fazendo isso? Só o Rodrigo Mastro tem feito isso com maestria, fuçando, buscando as informações, trazendo detalhes, acessando a ação, explicando qual é a ação. E outros ficam vociferando bobagens, repetindo aquilo que dirigentes falam por vaidade, talvez, né? E sem conteúdo. E tem coisas assim, eu não concordo com isso. Você pode não concordar, mas é assim. É assim. Você pode achar que uma lei está errada e tal, mas é o que funciona, amigo. É assim, não pode ser como você quer. Você pode até ter opinião, tem o direito à opinião. Mas é a vida como ela é. E o Flamengo está defendendo os interesses dele, mais nada. Mas há um movimento, aqui em São Paulo, na imprensa de São Paulo, inclusive, parte da imprensa de São Paulo, quero deixar isso bem claro, de vilanização do Flamengo. E a quem isso interessa, como perguntou outro dia o colega André Rocha? A quem interessa transformar o Flamengo no vilão? Quando ele está defendendo o interesse dele. E ele deixa de ganhar 100 milhões de reais por ano com esse novo contrato. Aliás, o Landim é que tem que ser questionado de por que ter aceitado esse acordo, que é muito ruim para o Flamengo. E o BAP da presidente está tentando minimizar isso. Porque ele tinha que defender os interesses do Flamengo. E até agora não ficou claro por que ele aceitou esse contrato. Qual a razão? Já perguntou para ele? Não me responde. Já perguntei várias vezes. E outros colegas também tentaram falar com ele, não falou. Landim, por que você assinou esse contrato? O que aconteceu? Agora, assinou o contrato, a adesão à liga, mas não houve a assinatura na definição da distribuição dos 30%, que é outra coisa, sacou? É outra história. Isso não foi definido. Tanto que a liminar está lá, até agora não foi sacada, não foi caçada. E se for caçada, deve ter uma outra do Flamengo, vai ficar uma guerra de liminares e vai ficar esse rolo durante muito tempo. Agora, a tentativa de vilanizar o clube, sinceramente, a quem interessa? Qual o intuito? E as pessoas falam, não, porque repete, tem que peitar. Peitar por quê? Por que tem que peitar, irmão? Por que tem que peitar? A troco do quê? Tem a menor ideia do que está falando? Vá procurar a tua turma, vá aprender a fazer o seu próprio trabalho. Que vergonha, que vergonha. Jornalismo declaratório, raso, uma coisa patética, realmente muito patética. Não sei como é que dá um espaço para isso, mas vamos em frente. A gente vai botar aqui, né? O Mauro também viu. A gente vai botar aqui o Fabrício Kika, né? Que ele me consertou aí, né? O Mauro, sobre essa situação da Libra. E depois eu vou querer também escutar o Flávio Prado. Por quê? Porque ele deixa claro ali no acordo que o Flamengo tá certo quando ele diz, para aprovação de qualquer coisa tem que ter unanimidade. Flamengo e Volta Redonda não concordaram. E ele ainda mostra que quem perderia realmente muito dinheiro com esse acordo seria o Flamengo. E eu vi uma situação na rede social do Mauro também, né, que até me mandaram, e que eu também tinha falado sobre isso aqui no programa. Se fosse só santinho, gente, é o que eu falo, não tem santinho. Não é, querem defender o Flamengo, clubistas. Sou Flamengo, sou torcedor, mas quantas vezes já bati no Flamengo aqui? Quantas vezes o Mauro César já criticou o Flamengo aqui? E vão tentar sempre, para tentar intimidar a gente, dizer, estão sendo clubistas. Não vão intimidar. Não vão. Já deu para ver que aqui a gente não é intimidado. Agora, o negócio é muito simples. Por que no Campeonato Paulista, o Água Santa, o Mirassol, a Ponte Preta, o Guarani não ganham o mesmo valor que Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos? Por quê?
Ué, se eles são tão bonzinhos assim, como todo mundo diz, era para estar dividindo. Por quê que não? O que eu tô falando é que não tem santo no futebol. O Flamengo não é santo, não. Ele defende o interesse dele, mas o Palmeiras também só defende o interesse dele. O São Paulo também só defende o interesse dele. O Corinthians também só defende o interesse dele. O Santos, o Vasco, o Fluminense, o Cruzeiro, Inter, Grêmio, Botafogo, Atlético Mineiro, Bahia. E eles estão certos, porque a sociedade é assim. Geralmente você cuida do seu umbigo, infelizmente. Agora, que não venham, como disse o Mauro, que tem muita gente tentando fazer, vilanizar o Flamengo. É só o Flamengo virou o vilão agora. Pronto, só o Flamengo. Vamos botar aqui o Fabrício Kika, dando crédito, Mundo na Bola, tá? É o canal dele, explicando detalhadamente toda essa situação que está gerando tanta polêmica e tornando as declarações da Leila Pereira bem questionáveis. Vamos ver aí. O Flamengo fez foi pedir que parte do dinheiro que estivesse entrando para o pagamento aos times da Libra fosse depositado em juízo. Isso desencadeou um processo imenso, com notas de repúdio, entrevistas da presidente do Palmeiras em diferentes redes de televisão e na internet, vilanizando o Flamengo como grande culpado desse problema e dessa situação. De fato, o Flamengo é, sim, culpado de ter entrado na justiça e os times não estão recebendo dinheiro porque o dinheiro está sendo depositado em juízo. Mas agora a gente vai entender o que está acontecendo de verdade. Antes de a gente mergulhar sobre isso, nós vamos expor os fatos. Primeira coisa, nós não estamos falando de todo o dinheiro da Rede Globo. A gente está falando de uma parte desse dinheiro. Nós estamos falando de um montante relativo a 30% da audiência. Só isso. Os outros 70% foram distribuídos de maneira normal. 40% é igualitário e 30% de acordo com a performance. Bom, por que a questão da audiência é importante e é complicado? Primeiro porque é variável, ou seja, cada clube recebe de acordo com o engajamento da sua torcida. E outra, dependendo de onde esse jogo for exibido, há um peso diferente, há uma exposição maior. Então, os jogos podem ser expostos na TV Globo, com mais exposição, na Sport TV, na TV fechada, ou na Premier Play, na TV paga, o que faz o processo de distinção dessa audiência um pouco complexo. Bom, vamos ler o que diz o Estatuto da Libra. 30% da receita vinculado à audiência calculada de acordo com a porcentagem de audiência de cada clube associado da Série A por plataforma de transmissão ou streaming ponderada pela contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming, através da seguinte fórmula. Porcentagem de audiência de cada clube, soma do número de indivíduos que assistiram os jogos ao vivo do clube como mandante e visitante dividido por 2, dividido pelo total de indivíduos que assistiram os jogos da Série A do campeonato na plataforma. Está marcado ali o seguinte, ponderada pela contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming, ou seja, neste anexo está sendo claramente dito que tem, sim, peso diferente para cada plataforma, o que é óbvio. O contrato Libra e Globo não especifica o peso de cada plataforma no valor total do contrato. Ou seja, isso está faltando. Isso precisava ser definido. O Estatuto da Libra diz o seguinte: os critérios de repartição entre os clubes associados de qualquer recurso oriundo dos direitos, serviços e produtos dos clubes associados, integrantes da Série A, Série B do principal campeonato nacional em curso no Brasil, durante os anos de 25, 26, 27, 28 e 29, serão aqueles aprovados por unanimidade dos clubes associados, observadas as premissas obrigatórias estabelecidas no anexo 1 deste estatuto, que a gente acabou de ler. Só para deixar claro o que está sendo dito aqui, é o seguinte: todas as receitas oriundas dos direitos e serviços dos produtos, ou seja, da televisão, devem ser discutidas e decididas através de unanimidade, o que não foi feito. É impossível, diante da cláusula estabelecida no anexo 1º, determinar uma distribuição de audiência. Portanto, é preciso que haja uma votação para se definir todos os processos de pagamento
através da audiência. Lembrando que a audiência não é um fator igualitário, é um fator que mede o peso e o engajamento de cada torcida. Vamos olhar um pouco mais? Vamos falar sobre torcida agora. O seguinte, o Flamengo representa aproximadamente 21% da torcida total do Brasil. Porém, dentro da Libra, o Flamengo representa 47,69% da torcida de dentro da Libra. O segundo colocado é o Palmeiras, com 6,5%, praticamente empatado com o Palmeiras com 14% dentro da Libra. Estão Palmeiras e São Paulo. Na questão nacional, que é 6%, Palmeiras e São Paulo. O Flamengo é maior do que a soma de praticamente todos os outros membros da Libra. No cenário 1, tá, que é o cenário que a gente está falando, o Flamengo teria uma receita de 197 milhões de reais. No cenário 4, o Flamengo teria uma receita, esse que o Flamengo se propôs a discutir, uma receita de 215 milhões de reais. Bom, o que acontece? Vamos ver aqui o caso do Flamengo e Palmeiras nesse cenário. No cenário 1, o Flamengo receberia 197, no cenário 4, 215 milhões. O Palmeiras, que disse que no cenário do Flamengo estaria ganhando dinheiro, não mentiu. Só que, enquanto o Flamengo ganha 18 milhões, o Palmeiras ganha apenas 2,7 milhões. O Flamengo, entre o cenário 1 e o cenário 4, tem um aumento de 9,5% a mais, né? Aumento a mais, claro. E o Palmeiras, 2,7 milhões, recebe um pequeno aumento de 1,5 milhões. Quando o Palmeiras se diz contra o cenário que o Flamengo quer, não é por conta do Palmeiras sendo bondoso, né, generoso, é que o Palmeiras não quer que o Flamengo ganhe muito mais do que ganharia no cenário onde o Palmeiras está estabelecendo. Aumentaria a diferença. É esse o segredo. Acontece que quando a gente analisa a diferença do cenário 1 para o que está sendo proposto, o cenário 1, desculpa, para o que era recebido em 2024, o Flamengo tem uma perda de 34%. Só tem dois grandes perdedores, o Flamengo e o Grêmio. Notem que no cenário que está sendo proposto, que é o melhor cenário para a Libra, o pior cenário para o Flamengo perde 30%, 34% do que recebia no ano anterior. Enquanto o Palmeiras perde apenas 3% e o São Paulo perde apenas 1%. A perda do Palmeiras neste novo contrato é de apenas 3,5%, o São Paulo 1,3%, enquanto todos os outros times recebem mais. O Bahia aumenta em 39%, o Santos tem 110% de aumento, o Atlético Mineiro 28%, o Vitória 38% de aumento e o Bragantino 59%. Quando a Leila fala sobre generosidade e ter um campeonato mais competitivo, o que ela está dizendo é o seguinte: o Flamengo e o Grêmio, que são os grandes perdedores neste cenário estabelecido agora, estão subsidiando o Campeonato Brasileiro de maneira mais competitiva. Não é ela que está, é o Flamengo perdendo 34% da sua receita de televisão. Então ela está fazendo generosidade com o dinheiro dos outros. Para vocês terem uma ideia da desproporção dessa conversa, o Flamengo, na Cazé TV, que é uma maneira que a gente tem de medir isso, né? O Flamengo, no jogo contra o Ceará, fora de casa, o Flamengo teve 14 milhões de visualizações. Já Corinthians e Palmeiras, um clássico regional, nacional, teve apenas 9 milhões de visualizações. 10 milhões de visualizações. Essa é a diferença. A diferença é muito grande. É uma diferença de 45% de visualizações num jogo, teoricamente, menos importante, contra um adversário que tem muito menos projeção do que o Corinthians tem para o Palmeiras. O que a gente deixou claro aqui é o seguinte: o processo de definição da audiência é complexo. É complexo. Só que o processo de aprovação dessa complexidade tem que ser feito através de unanimidade. Isso não foi feito. Gente, olha aí, ó. Uma baita explicação, até parabenizando aqui o Fabrício Kika, tá? Eu coloquei uma parte nas minhas redes sociais, o Mauro também. Flávio Prado, tá bem explicado aí que o Flamengo perderia muito mais do que todos e ainda mais, né? Quando a Leila esbraveja, diz que o Flamengo saia, o Flamengo representa mais de 47%
dos torcedores da Libra, Flávio Prado. Fica complicado chegar-se a um acordo com números tão desproporcionais, né? Eu não acredito, já falei várias vezes que eu não acredito que eles consigam chegar a um acordo, nem na Libra, nem no outro. Aliás, não conseguiram fazer nenhuma liga, né? Tiveram que dividir em duas, e quando esses números são colocados, aí é dinheiro, é interesse de cada um tem que olhar o seu lado, e realmente não tem como você ter uma unanimidade desta forma, e não vai ter. Então, acredito que, embora a CBF queira empurrar esse abacaxi de organizar o campeonato para os clubes, eles não chegarão no acordo. Fica muito claro. Esse lado aí já não vai chegar e o outro lado também não. Então, realmente fica muito claro, né? Está bem claro aí que a diferença de números, a diferença de dinheiro, cada um vai olhar ao seu lado e, efetivamente, o acordo está muito longe. Aliás, não haverá acordo, né? Porque a partir desse movimento do Flamengo gerou todo tipo de protesto, tudo quanto é lado. Então, se havia alguma condição de se conversar, eu acho que essa condição desapareceu. Mauro, tem algum ponto dele que você deixou de citar que você gostaria de falar? Não, acho que esse resumo está ótimo. A live, ele faz a live junto com o Jonas Lima, ele fez um compacto da live, né, com as partes mais importantes, mas quem tiver tempo, acho que sugiro que assista, porque é muita informação e mostra assim, que a discussão ela é pertinente. E, assim, é um clube defendendo seus próprios interesses e os outros também. O que está errado nisso tudo são esses ataques. Isso não está no contexto da discussão, gente. Pode reparar, em nenhum momento você vê, não, porque o Flamengo perdeu isso, eu perdi tanto. Não, é só joga sozinho, não sei o quê. Caramba, não é isso que está em discussão. Não é isso que está em discussão. Aí está o mote da discussão. Aliás, acho que serve para muita gente entender o que está acontecendo. Ponto, muito claro. Está muito claro isso aí, não dá para ter dúvida. Ou então alguém vem e conteste. Você viu lá o estatuto, fala unanimidade. Não tem unanimidade, acabou. Agora você imagina o seguinte, nós temos um grupo, definimos que todas as decisões serão tomadas em unanimidade. Aí 10 integrantes do grupo, 9 resolvem fazer que vai ser desse jeito aqui. Tem um que não concorda. Não concordo, isso não é bom para mim, eu não concordo, não aceito, não quero, não concordo. Tá bom, vamos fazer na marra então. Não, na marra não vai fazer, está escrito aqui que é unanimidade, eu não estou dando unanimidade. Eu sugiro que as pessoas assistam um filme chamado 12 Homens e uma Sentença. São duas versões. Uma dos anos 50, tá? Com John Henry, e a outra dos anos 80, 90, com Henry Fonda, acho que é isso. O filme é espetacular. Espetacular. É um filme que se passa numa sala. São 12 jurados que estão julgando um crime. E aparentemente o réu é culpado. E as pessoas querem, cada um tocar a sua vida. Um quer sair para ver um jogo de beisebol, o outro quer ir embora porque a mulher está esperando, o outro quer ir embora porque está de saco cheio. Ninguém está preocupado realmente em se aprofundar na questão. E tem um integrante ali que eles vão dar unanimidade, os 11. É um spoilerzinho. Tem que ser condenação só por unanimidade. Unanimidade. É pena de morte. Exatamente. Aí, só por unanimidade. Uma pessoa fala, vem cá, nós estamos julgando a vida de um rapaz. Ele vai ser condenado à morte. E você está preocupado em ver uma porcaria de um jogo de beisebol? E tem aquele pega todo e tal. E a história vai se desenrolando. É espetacular. Assista qualquer um dos dois. Em preto e branco, eu já vi os dois várias vezes. É demais, é demais. É isso. Unanimidade é isso. Você tem que chegar num acordo que seja bom para todo mundo. Eu cedo um pouco, o Flávio cede um pouco, você cede um pouco, sabe? Cada um cede um pouco e aí você chega num consenso. É mais ou menos isso que o Flamengo está querendo. E tanto que ele tentou 2 vezes conversar com a Liga. Agora, o que está acontecendo? Me parece. Eu acho que o jurídico da Liga, que quem faz o contrato, até isso é evidente, eles falam sobre isso na live, quem faz o estatuto geralmente são advogados, né? Não é um dirigente que vai redigir aquilo. E aí passa a ideia, o cara redige tudo, aí revisa, lê, relê. Eu acho que aí, pelo jeito, eles erraram, porque deixaram de uma maneira que só com unanimidade. Então, se alguém está se sentindo prejudicado, poderia ser o Vitória, por exemplo. Não concordar com a distribuição, falar, não concordo com isso aqui, não, está ruim para mim. E mudar. Agora, os números ele mostram que só o Grêmio perdeu, além do Flamengo, né? Isso me parece, pelo que eu entendi na live, em função de o Grêmio tinha muito engajamento em pay-per-view, a torcida comprava muito, e foi tirada a medição. Isso é um absurdo, tirar a medição do pay-per-view para passar para a audiência. Para distribuir o dinheiro referente à audiência.
Porque o pay-per-view, queiramos ou não, goste ou não, aí o bonitão, o outro, ele é uma maneira mais segura de você medir. Porque, gente, por que um cara compra pay-per-view? Para ver o time dele. Aí, como você só pode comprar no Brasil o pacote completo, não tem para um time só, já não existe, o que ocorre? O cara compra o pacote completo, mas ele está motivado a ver o time dele. Ele está preocupado em ficar vendo os outros jogos, ele acaba assistindo um jogo, o outro está lá, ele assiste, né? Não tem problema. Está passando o jogo aqui, eu estou aqui de bobeira, eu vou assistir esse jogo. Mas as pessoas compram para ver o seu time. Tanto que quando o time é rebaixado, os caras compram? Não. É evidente que não, né? Você imagina, por exemplo, quando o Cruzeiro caiu para a segunda divisão. Os cruzeirenses iam comprar o pacote da Premier, da Série A. O cara não tem interesse, ele quer ver o time jogar, nem que seja da B. Enfim, mas é isso. Foi feito aí por dois não jornalistas o trabalho que a imprensa se recusa a fazer. Você me lembra a história aí de um outro que aconteceu recente, de um caso escabroso fora do futebol, que foi um youtuber que fez um levantamento que deu aí uma grande repercussão. É isso. Os dois fizeram um trabalho exemplar que boa parte da imprensa prefere ditar regra, para não usar outra palavra, sem base, sem conteúdo, sem entendimento, só por achismo. Porque eu acho errado. Tudo bem, você acha errado, mas é uma decisão judicial e é a única realmente que se pode ser tomada nessa hora. Se tem dinheiro em disputa, isso é padrão. O Flávio sabe disso melhor do que eu, o Flávio é advogado. Porra, a justiça faz o quê? Ela bloqueia o dinheiro. O Flamengo, Thiago, isso é bom lembrar, já esquecendo. Por muitos anos o Flamengo teve dinheiro bloqueado na justiça. Porque o Flamengo tinha um patrocínio da Petrobras, que aliás era um grandíssimo negócio para a estatal, tá? Porque ter o patrocínio na camisa do Flamengo é bom negócio para qualquer um. Como foi para as empresas da presidente do Palmeiras, durante muito tempo, patrocinar a camisa do Palmeiras. O marido dela chegou até a falar para mim isso numa entrevista. E é verdade. Ela falou para mim também. É um ótimo negócio. Principalmente a faculdade cresceu absurdamente. É um ótimo negócio. E o Flamengo teve patrocínio por ano da Petrobras, desde 84, durou até 2009. Só que o Flamengo, em dado momento, ele começou a se endividar, e tinha dívidas federais. E aí ele não tinha as licenças, né, para poder receber de uma empresa de economia mista, mas que tem, em parte, a estatal, né? Beleza. Consequentemente, o dinheiro era o quê? Bloqueado. Sabe por quem? Pela Justiça do Rio de Janeiro. Vou repetir para quem está ouvindo mal. Pela Justiça do Rio de Janeiro. Pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, iniciativa do MP, RJ. Os caras iam lá e falavam, o Flamengo não tem dívida federal, não pode receber. O que fazia a Petrobras? Botava o dinheiro em juízo. E o Flamengo ficava atrasando salário e tudo. Quando o Flamengo conseguia liberar o dinheiro, geralmente com liminar, era com a alegação, olha, nós não vamos usar o dinheiro para nada, ele vai pagar os salários e pagar algumas dívidas. Aí algum juiz autorizava, o dinheiro nem entrava na conta do Flamengo praticamente, passava e ia embora. Não podia pegar o dinheiro, vou comprar um jogador. Acumulava um ano, aquele bolão lá de dinheiro, que é mensal, né? O Flamengo já tinha que se comprometer a usar o dinheiro para pagar salário atrasado de funcionários, por exemplo, ou pagar algumas dívidas que ele tinha, até com o governo. Não, vamos pagar essa dívida aqui, essa parte da dívida. Aí conseguia liberar o dinheiro. Isso durou anos e anos. Houve até correntes dentro do clube que defendiam a rescisão do contrato com a estatal para fazer um acordo com uma empresa privada que pudesse pagar mesmo devendo ao governo. Mas isso não aconteceu. O clube continuou até 2009. Aí em 2009 houve uma definição da rescisão e aí acabou a história e tudo mais. Então, quando alguém fala, foi a justiça daqui ou de lá, a justiça do Rio, durante muito tempo, puniu merecidamente o Flamengo, que era um time caloteiro, não pagando, aliás, depositando em juízo os valores referentes ao patrocínio. Porque é padrão, gente. Isso é padrão, é assim que funciona.